Abramos nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler os versos de 1 a 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Nós temos absoluta certeza, Senhor, de que esta passagem fala mais do que o pão físico. E temos absoluta certeza que Tu nos amas a ponto de repartir conosco o pão espiritual, o pão que alimenta a alma, o pão que transforma o coração. Ajuda-nos a, esta noite, comer abundantemente, sairmos daqui, Deus, alimentados, para a vida tão difícil desses tempos, para os enfrentamentos. Assim o Senhor nos permita, por Teu Espírito, sermos saciados mais uma vez na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. O texto que nós lemos fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Quando João escreveu esse texto, tinha em sua mente um povo que precisava de alimento espiritual. A igreja nos dias de João padecia, porque estava precisando entender a sua fé. Os dias de João, os dias do Evangelho de João, eram dias perigosos para quem era cristão, porque o cristão daqueles dias não tinha liberdade. Estavam sendo contestados, estavam sendo perseguidos, alguns já estavam presos. Mais tarde o próprio João será preso e escreverá o último livro da Bíblia, o Apocalipse, no exílio da ilha de Patmos. Eles estavam lidando com muita dificuldade com a sua realidade. Irmãos, mas de certa forma não é diferente conosco. Nós somos pessoas muito sensíveis para lidar com a nossa realidade. E agora está piorando, porque o país está em crise. E você já consegue ouvir de alguém que perdeu o emprego, de alguém cujo negócio faliu, ou que as coisas não estão andando bem. E nós estamos vivendo momentos em que nós nos tornamos ainda mais sensíveis, porque o problema chega até nós. Esse é um texto para o qual nós vamos olhar e ver a escassez e a abundância
no mesmo texto. Nós vamos ver a discussão sobre como alimentar a multidão e nós vamos ver como Jesus fez isto. O que eu acredito que João está propondo nesse texto é que os crentes de sua época compreendam que a questão de escassez e abundância, circunstâncias, enfim, elas estão debaixo do poder de Cristo, que mesmo que eles fossem perseguidos, poderiam confiar em Cristo, porque essas são circunstâncias sobre as quais Cristo tem total controle. E está aqui uma demonstração, porque, como disse Filipe, Senhor, nós não temos nem dinheiro para pensar se querem comprar pão para essa gente. E Jesus vem e alimenta a multidão. Mas é óbvio que a proposta de João vai muito além do que alimentar mais de 5.000 pessoas. É um entendimento do que significa viver neste mundo e viver com Cristo. Então eu queria chamar os irmãos a meditarem nesse texto, buscando na sua própria realidade, porque nós também somos sensíveis à escassez e à abundância, e nós precisamos ter uma visão cristã destas coisas. Então eu quero começar, irmãos, olhando para os primeiros versículos, e aqui vocês percebem uma numerosa multidão correndo atrás de Jesus Cristo por causa dos sinais que ele fazia. João escreveu este livro, este evangelho é chamado de o Evangelho dos Sinais. Lá no capítulo de número 2 fica claro, a partir no versículo de número 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais. E João vai usar os sinais que Jesus Cristo fez, os milagres, os ensinos, para apontar para quem é Jesus. Ele está nos ensinando a ter fé em Jesus a partir destes sinais. Então, só para nos contextualizar um pouco mais, abra comigo lá no capítulo de número 20 do Evangelho. Então, capítulo 2, ele deu início, quando ele fez a água virar vinho, transformou a água em vinho. E no capítulo de número 20, verso de número 30, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, todos esses sinais relatados tinham um propósito: apontar para Jesus. E o texto lá de João 6 diz que as pessoas viram os sinais e estavam correndo atrás de Jesus. Mas foi o presbítero Cláudio que nos chamou a atenção para o que diz o capítulo de número 6, no verso de número 26. Quando Jesus multiplicou os pães, depois ele saiu daquele lugar, as pessoas começaram a perguntar: cadê Jesus? Aí descobri que ele estava do outro lado. Eles pegaram o barco e foram atrás de Jesus. Olha o que Jesus disse para eles, versículo 26: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Eles não conseguiram fazer a leitura correta, e às vezes é isso que acontece com muita gente hoje em dia. Muita gente que não sabe seguir Jesus, porque não faz a leitura correta do que é a fé em Jesus Cristo, irmãos. Tem muita gente que tem preconceito com a nossa fé, porque não fez a leitura correta, mas também tem muito crente que segue a Jesus sem fazer essa leitura correta. E não é só a leitura correta da multiplicação dos pães, é a leitura correta do que significa a vida. Porque Jesus intenta que, crendo, nós tenhamos vida no seu nome. Então vamos para esse texto, pedir ao Senhor que nos ensine a viver. Hoje vamos ver este diálogo a partir da escassez e da abundância, que está presente neste milagre.
Para Jesus Cristo, escassez e abundância são apenas circunstâncias que nos dão a oportunidade de amadurecimento da nossa fé. Veja como Jesus trabalha o texto. Ele subiu no monte, verso 3, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. A começar aqui nesta frase, neste gesto de Jesus. Era comum para os ensinadores ou os professores gregos, os grandes mestres, e João escreve para uma audiência grega em sua maioria. Era comum também para os judeus que os mestres se assentassem para explicar. Era o chamado modo pedagógico, peripatético. O mestre andava, os discípulos atrás, e de repente o mestre sentava e todos ficavam atentos. Jesus e João agora está dizendo, olha, neste momento Jesus assentou-se com seus discípulos, ele vai ensinar alguma coisa. E o texto deixa claro o objetivo didático de Jesus. O texto diz assim: Jesus ergueu os olhos, verso de número 5, viu a multidão que estava com ele e disse para Filipe, Filipe, vai comprar pão, onde compraremos pão para dar de comer? E João faz a seguinte observação, ele dizia isso para experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que estava para acontecer. Lógico que Jesus sabia, e lógico que Jesus sabia fazer conta, gente. E Jesus sabia quanto dinheiro eles tinham, se davam ou não para comprar pão. Mas o problema de Jesus era criar um espaço para reflexão. E agora, Filipe, o que é que a gente vai fazer para alimentar a multidão? Meus irmãos, os outros evangelhos, os 4 evangelhos relatam este episódio. Mateus e Marcos nos dizem o seguinte, que os discípulos tiveram a ideia: vamos mandar o povo embora. E a ideia era boa, gente. Não dá para a gente alimentar. Está ficando tarde. O Senhor já fez muito milagre hoje. Vamos mandar o povo embora e cada um se vira. Cada um compra o seu pão. Depois vocês podem ler lá. João não destaca isto, porque João dá destaque ao desafio. Onde muitas pessoas, na abundância e na escassez, principalmente na escassez, enxergam tudo, menos o que Jesus enxerga. Enxergam desespero, enxergam fonte de reclamação, enxergam desesperança. Jesus enxergou uma oportunidade para aprender. Mas o que Jesus queria não é que eles adivinhassem o que Jesus ia fazer. Não tinha como. Talvez se eles falassem, bom, ele quando faltou vinho, ele transformou água em vinho. Talvez essa fosse até a ideia, não sei, de alguém, vai mandar sentar na relva. Será que vai transformar o capim em alface, alguma coisa bem comestível? Na verdade, Jesus não queria, não propôs, adivinha o que eu vou fazer. Nem propôs assim, confia em mim que eu vou fazer algo inusitado. Jesus queria preparar o coração deles para vivenciar milagres do jeito certo, para vivenciar obras de Deus do jeito certo, aprender quando algo acontecer a olhar para Jesus. Irmãos, nós precisamos experimentar Jesus, aprender a desfrutar das oportunidades para crescimento. Eu quero destacar isto. Jesus controla essa circunstância, mas era necessário fazê-los sentirem o problema. Algumas vezes Jesus faz isso com a gente, nos faz sentir o problema, porque nossa mente se distrai muito facilmente. Às vezes nós não percebemos e não aprendemos, e nós temos que aprender a valorizar esta vida material. Nós temos que aprender a valorizar as nossas circunstâncias,
porque há coisas mais importantes que apenas o sobreviver mais um dia, ou comer pão mais um dia. Talvez alguém naquele dia pudesse dizer: bom, fazer jejum um dia não mata ninguém. Gente, vamos pensar de forma mais simples possível. Eles podiam ter ido para casa e comido pão em casa, e isso teria acontecido naturalmente. Talvez ninguém nem fosse reclamar. O que Jesus está fazendo é levar os discípulos a aproveitarem aquele momento, experimentarem aquele momento de uma forma sábia. Moisés, quando escreveu o grande Salmo 90, ele dizia assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu posso traduzir a ideia desse texto dizendo: Senhor, ensina-nos a valorizar cada momento da vida. Querido irmão, as oportunidades, as circunstâncias são oportunidades, sejam elas quais forem, os desafios de viver, e existem muitos: a educação dos filhos, um momento de incerteza no trabalho, até a doença, coisas corriqueiras que nos acontecem a todas as pessoas. Nós não somos especiais, nem menos especiais. Desentendimentos, mas também momentos bons, positivos, de fartura. Tempos em que a gente pode aproveitar o melhor desta vida. Nós deveríamos aprender a viver de forma muito especial cada dia. Esse é um problema, irmãos, porque nós perdemos o valor do viver. E ainda numa cultura como a nossa, essa cultura de consumismo, essa cultura de poder de compra. Você vê as reportagens estão dizendo: o brasileiro perdeu o poder de compra. O que significa isso? Nossa sociedade está se definindo pelo poder de compra. E a vida das pessoas está se definindo pelo poder de compra ou não poder de compra. Quando João escreveu isto para aqueles crentes, eles não tinham mais poder de compra. E eles estavam dando graças a Deus se conseguissem pelo menos não ser mortos ou presos. Mas mesmo assim eles poderiam desfrutar, vivenciar as experiências com sabedoria. Irmão, existe aqui uma proposta muito maior. É por isso que Jesus, vou usar aqui uma expressão, não sei se eu posso aplicar a Jesus. Jesus está bravo com eles, está zangado mesmo. Vocês só vêm por causa do pão. Eu queria que vocês vissem além disso. E às vezes é isso que está acontecendo com a nossa fé. Às vezes nós estamos seguindo Jesus só pelo pão que Ele pode nos dar. Nós estamos seguindo Jesus só por alguma promessa que Ele fez. E até o céu entra nisso, porque tem gente que segue a Jesus apenas pelo potencial de quem sabe ir para o céu. Mas nós tínhamos que perceber mais, que Ele quer ensinar a gente a viver e a valorizar o aprendizado desta vida. E tem gente que nega isso a si mesmo. Irmãos, nós precisamos olhar para Jesus. E olhando para essa questão, escassez e abundância, que eu quero resumir em circunstâncias da vida. Não quero menosprezar as bênçãos que Deus dá, dizer que elas não são importantes. E não quero diminuir a dor de quem está no momento de escassez. Mas é preciso de sabedoria do alto para vivenciar cada uma delas. Abundância e escassez, com um olhar diferente. Uma oportunidade de fortalecimento para a fé. Jesus Cristo viu esta oportunidade na falta de pão
e deu uma lição aos seus presbíteros, aos seus discípulos. Ato falho. Coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Irmãos, o que mais que a gente aprende nesse texto? Vamos tentar encontrar um pouco mais sobre isso. Quando você vai um pouquinho adiante, você vai ver que os discípulos estavam preocupados, e justamente, e com muita justiça, a sua preocupação. Filipe chega para Jesus e fala assim: não lhes bastariam, verso 7, 200 denários de pão, para receber cada um seu pedaço. André, eu não sei se a ideia de André era tentar dar uma solução. Aparentemente André está usando de uma certa ironia. Senhor, nós não temos nada, a única coisa que a gente tem é 5 pães e 2 peixes. É como se ele dissesse: o que nós temos não dá para nada. Mas que é isso para alimentar uma multidão? Acredito que aqui uma lição ficou clara para os discípulos. A escassez e a abundância são apenas circunstâncias, e nos dão oportunidade de aprender que os nossos limites não limitam o nosso Deus. Como é bom a gente saber disso. Sabe, o limite deles era o dinheiro, o número de pessoas, o impossível desafio, ou o pequeno potencial deles. Eu só tenho aqui... tem aqui um garoto, um moço, com 5 pães, 2 peixes, isso não dá para nada, não dá nem para a gente começar. É o lanche que o menino trouxe para ele, quem sabe. O menino come bem, né? 5 pãezinhos, né? Mas assim, é pouco para aquela multidão. Eram os limites dos discípulos. Jesus estava para lhes mostrar algo muito diferente. Sabe, estas circunstâncias para as quais nós devemos olhar com sabedoria e aprender e amadurecer a nossa fé, elas vão nos conduzir a um Deus diferente, a um Deus que não está limitado a nós. Às vezes as pessoas julgam Deus. Quando eu digo que as pessoas não seguem a Deus de maneira própria porque não compreendem a vida, isso surge do fato de que elas não entendem o seu Deus. Elas se enfiam em problemas que não precisam. Elas levantam questões contrárias à palavra do Senhor porque elas não confiam no Senhor. Então eu vou dar um exemplo. É aquela pessoa que, mesmo sabendo que Deus é todo poderoso para sustentá-la, ele prefere um jeito fácil de burlar o fisco. Sabe, agir contra a vontade de Deus. Essa pessoa, ela está perdendo esse discernimento de que o seu limite não limita a Deus. É que nós somos tão sensíveis às questões da vida material, elas nos preocupam tanto, que nós achamos que viver é só sobreviver. Mas viver vai além disso. Jesus Cristo estava em frente ao gasofilácio do templo, lugar onde as pessoas colocavam suas ofertas, e ele estava ali para nos dar uma grande lição, e disse que as pessoas vinham e colocavam suas ofertas. Alguns pelo tamanho do pacote, né? Aqueles pacotinhos cheios de moedas, de dracmas, né? Ou de denários dos judeus. Chegava ali, até que chegou uma mulher, uma viúva, pobre. Jesus nos conta que aquela mulher pegou as 2 únicas moedas que ela possuía e colocou no gasofilácio. E aí Jesus levanta de novo uma reflexão sobre a vida. Quem deu mais? Óbvio, Senhor, aquele homem rico que despejou lá 3 sacolinhas de denários. É lógico que para Jesus não. Aquela mulher, aquela viúva, ela colocou lá todo o seu sustento. Ela deu mais porque ela foi capaz
de perceber que os limites dela não limitariam o seu Deus. Hoje pela manhã, a irmã Bernadette, há alguns meses atrás, não estava comendo nada, hein, irmã? Não estava comendo nada, estava emagrecendo. O seu Moacir, que é um homem bem grandão, você, minha esposa está virando criança, que ela está ganhando peso de neném. Aí hoje, ela falou para nós assim: agora tem que parar de comer, que eu já estou chegando no peso que o médico falou que eu não posso passar. Agora é outro problema. Mas vamos voltar no tempo um pouquinho, vamos pensar. Desculpa eu usar o exemplo da irmã. Vamos pensar. O que poderia passar no coração da família? O que fazer? Será que a cirurgia vai dar certo? O médico pode dizer o que for, mas os nossos limites não limitam o nosso Deus. Isso é maturidade. Jesus quer apresentar você a um jeito diferente de viver. Hoje eu conversei com um rapaz, e ele falou para mim: eu não sou mais crente, porque eu não sei se eu consigo ter fé, eu invejo quem tem fé. Uma conversa rápida. E eu fiquei pensando que de fato muita gente não foi apresentada a este Deus de forma adequada. Um Deus que não está limitado a nós. Ele pode não ter fé, mas isso não limita o seu Deus. É pedir a Deus, aumenta a nossa fé. Irmãos, nós precisamos desse Deus e precisamos aproximar dele. Então nós precisamos ter sabedoria para lidar com as circunstâncias, porque são estas as circunstâncias que nos levam e que nos mostram esse Deus. Não tem jeito de aprender deste Deus ilimitado se não for vivendo estas situações. O que Jesus está dizendo, não adiantava Jesus dar uma grande lição. Abra aí no profeta Jeremias, capítulo 30. Não vocês, Jesus dando uma lição para eles lá. Ele sentado. Abra aí no profeta Jeremias, capítulo 32. Eu vou ler com vocês que não há nada demasiadamente difícil para o vosso Deus. E creiam que esse Deus é o Deus do impossível. Muito bem, isso pode entrar aqui. Mas nós podemos viver isso e esta lição se tornar uma verdadeira lição de vida. Porque a nossa fé se aprende na vida, irmãos. O que Jesus está fazendo com os discípulos naquele momento é aproveitar a oportunidade para lhes ensinar quem é este homem que transforma a água em vinho, que faz parar os ventos e que é capaz de, com apenas 5 pães e 2 peixes, alimentar uma grande multidão. Isto é impressionante. Jesus estava surpreendendo os seus discípulos. O texto diz que ele deu graças, pegou o pão e deu graças e distribuiu aos seus discípulos. Sabe o que João está fazendo aqui? João não está usando essas palavras à toa. Esse gestual de pegar o pão, repartir, dando graças, aponta para a suficiência do amor de Deus na cruz, porque ele fez isto justamente quando estava para entregar a sua vida por nós. E eu digo que isso aqui não está aqui à toa, porque o contexto de João 6, como nós lemos, ele vai dizer: tem que beber do meu sangue, tem que comer da minha carne. Ele não estava falando disso de forma física. Ele estava dizendo: tem que assumir um compromisso com a minha morte, tem que experimentar o meu amor. É quem experimenta o meu amor, quem entende quem eu sou, que é a pessoa que vai se alimentar do pão da vida. Sabe, nós não conseguimos alimentar a nossa alma do pão da vida se não aprendermos dele, se não desfrutarmos dia a dia.
Querido, nós estamos num momento em que os crentes, numa época em que os crentes vêm para a igreja, e aqui, eles são muito crentes. Mas é capaz de amanhã, segunda-feira, diante das circunstâncias, eles não conseguirem vivenciar a sua fé. E Jesus quer uma maturidade diferente desta. Quer você diferente. Quer lhe conduzir a um Deus que não se limita pelos seus limites. Os discípulos ficaram impressionados, eu imagino. O texto, vamos lá no verso de número 12. Primeiro, no verso 11, distribuiu os pães e eles comeram quanto queriam. A ideia de Filipe é, se 200 denários desse para alimentar a multidão, era para cada um pegar um pedaço, para ir para casa só com uma forração assim, para ninguém passar fome até chegar em casa. Alguns iam chegar em casa e jantar, igual vocês vão fazer hoje à noite, outros não. Mas o texto não diz que eles só deram uma beliscadinha, não. O texto diz que eles comeram quanto queriam. E no verso de número 2, assim, 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim os discípulos fizeram. E é curioso que Jesus mandou os discípulos fazerem isso. Note a ideia, são os discípulos que vão vivenciar, que vão ver, que vão tocar naquele material, vão distribuir, vão recolher e vão olhar para os cestos, e cada um com o seu, 12. Cada um com o seu, cheio. Você que tem que vivenciar isso, meu irmão. Mas você tem que ter um olhar atento. Porque agora é a hora da abundância, né? Antes era da escassez, agora é da abundância, não é? E quando o cesto estiver cheio, lembre-se de Cristo. Este é o sinal. Todos comeram, havia pão, pão daria para muito mais pessoas. Eles aprenderiam muito mais sobre Deus nos dias de João e nos nossos também. Muitas vezes não existem saídas claras para nós. Às vezes parece que a nossa fé não vai continuar. Mas nós precisamos dessa percepção de um Deus que nos surpreende. E muitas vezes Deus fez isto. Quantas vezes Deus fez isto? Quantas vezes Deus te buscou lá no fundo da lama, do poço, e te reergueu? Quantas vezes Ele te protegeu? As circunstâncias já deveriam ter nos ensinado isto, a ponto de a nossa fé ser uma fé que descansa, que se acomoda nos braços de Deus. Essa é a proposta de Jesus Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, vamos para os últimos versículos e nós vamos ver o seguinte. Esse não é um texto que propõe uma observação só positiva do milagre. Ao contrário, parece ser intenção de João, o evangelista, fazer refletir ou nos fazer refletir sobre a falha nossa no aproximar deste Cristo poderoso. Qual é o resultado? Versos 14 e 15. Eu quero, em todo este evangelho, há alguns verbos importantes, e um deles é o verbo ver. Lá no primeiro capítulo, e vimos a sua glória. No capítulo de número 3, aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Aí a serpente que era a cruz de Cristo no deserto. E Jesus diz que eles viram os sinais, é justamente por isso usa essa palavra sinal, que era para ser visto. Mas eles viram e não compreenderam. Olha o verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal
Este ver oral é um verbo que diz assim: ver aqui não é só enxergar. Ver aqui é discernir. Eu estou vendo, ou seja, estou entendendo. Eles olharam para aquele sinal e a mente deles funcionou. Funcionou do jeito certo? Não. Aparentemente era, porque eles disseram uns aos outros assim: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles talvez estivessem falando, se referindo ao livro de Malaquias, que dizia que no tempo em que o Senhor vier ao templo, à sua casa, o Deus vier aos homens, viria um profeta anunciando este caminho. Ou talvez estivessem falando de Moisés, que disse que vai surgir um profeta igual a Moisés, ou maior que Moisés. Eles fizeram uma leitura errada. Vejam no verso seguinte por quê. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. O que está acontecendo aqui? Ele fala assim: nós precisamos de alguém, esse aí tem a plataforma política certa, ele vai dar pão para o povo. A ideia deles é de que este Jesus, que era capaz de alimentar o povo daquele jeito, era capaz de administrar bem o país, a ideia deles era completamente humana e egocentrada. Eles ainda estavam olhando para aquele milagre apenas de forma natural. É por isso que Jesus vai dizer: vocês só vieram atrás de mim por causa do pão. Vocês só conseguiram ver o pão que vocês comeram. Irmãos, a nossa fé é muito maior. Então aqui vem a advertência desse texto. A escassez e a abundância, que podem ser oportunidades para crescimento, podem ser oportunidades para você conhecer um Deus que não se limita pelos seus limites. Ela também pode te conduzir ao erro. Porque você pode ter muito e se afastar de Deus, e ter pouco e se afastar de Deus. Quando a gente olha para essas coisas apenas com uma visão humana, apenas com uma visão natural, material, do que Deus tem dado ou deixado de dar, nós perdemos o foco que é Jesus. Nós perdemos o mais profundo do que significa a vida, que é: existe um Deus que te criou e que cuida de você, cujas suas circunstâncias Ele controla, e o objetivo dele é que você o conhecesse, mas você não o conhece, porque você só olha a sua vida e suas circunstâncias de um patamar inferior, e você só vê a sua sobrevivência e nada mais. A fé que o Senhor quer promover em nós vai além disto. O apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Filipenses, Melina leu hoje Filipenses, eu falei: será que vai ler o texto que eu gostaria de ler também? Mas tudo bem, Melina, você está... Cadê você, Melina? Não sei. Você leu quase lá, Filipenses capítulo 4. Onde o apóstolo Paulo fala sobre escassez e abundância nos seguintes termos: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Filipenses 4:10. O qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele está recebendo donativos. Ele precisava desses donativos. Mas no verso 11 ele diz: eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. As circunstâncias não mais determinam a vida deste homem. Ele deu um passo nessa aproximação com Deus vivo. Da mesma forma, um outro homem, um sábio do Velho Testamento, Provérbios capítulo de número 30. Agur, um sábio, filho de Jaque, da cidade de Massá. Em Provérbios capítulo de número 30, verso de número 7, ele diz: duas coisas te peço. Fala com Deus: duas coisas eu te peço. Não mais negues
antes que eu morra. Primeiro, afasta de mim a falsidade e a mentira. Segundo, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Agur percebeu o perigo de não lidar bem nem com a escassez, nem com a riqueza ou com a abundância. E Paulo nos diz que é possível aprender. Do que estamos falando, irmãos? Se não crescemos nestas áreas, nós não desfrutamos do verdadeiro Deus que nos ama. Somos muito sensíveis para as coisas materiais. Eu não preciso falar muita coisa para você se lembrar de como isto mexe com a gente. Basta você não ter dinheiro para pagar a conta de luz ou de água. Basta você não conseguir pagar a prestação do carro. Ou não ter dinheiro para aluguel. Ou coisas semelhantes, não precisa ser só dinheiro. Você sabe como nós somos sensíveis. Mas Jesus tem um propósito muito maior com essas coisas. Ele quer usar as suas circunstâncias para lhe ensinar. Lhe ensinar algo maior sobre a vida. E é seu dever aprender esta lição. Por isso ele se assentou ao monte, viu a oportunidade e fez as coisas acontecerem. Para os discípulos perceberem que era preciso aprender que existe um Deus que não está limitado a nós, e que pode suprir, e que controla escassez e pobreza, escassez e abundância. Mas também precisamos aprender, acho que este era o intuito de João, porque a igreja estava sofrendo, gente. Era preciso aprender que o grande sinal de Jesus, a cruz, era maior de todas as demonstrações do cuidado de Deus, e era isso tudo o que a gente precisava para viver. Que Deus nos libertasse da maior de todas as prisões. Ela chama pecado, mas nós podemos dar um outro nome. É aquela prisão que faz a gente achar que vivemos só para nós, porque o pecado nos tira do foco de que existe um Deus para o qual devemos viver, que controla a nossa vida. Diante da escassez e da abundância, Jesus nos convoca a olhar além, perceber o próprio Cristo e a sua vontade. Aproveitar cada momento de sua vida na riqueza que Ele lhe oferece, para que você tenha mais comunhão com Ele nos dias de abundância. E o desejo dele é que cada circunstância seja uma oportunidade para que você o conheça, para que você o ame, para que você se surpreenda, para que você passe a não medi-lo tendo como parâmetro você mesmo. Não ofenda a Deus com a sua incredulidade ou com o seu desânimo. Não ofenda a Deus, mas se surpreenda, porque haverá sempre a oportunidade dele renovar você. Talvez hoje aqui você seja o alvo do Senhor. Talvez esta noite, não importa qual seja a sua circunstância, você é o alvo do Senhor. Você é o Felipe, é o André, você é um dos discípulos, alguém que ele propõe um momento de reflexão sobre a vida, e que ele quer conduzir para um patamar diferente, novo, alguém que precisa tomar uma decisão na direção certa, e olhar do jeito certo para Jesus. Então não desperdice esse tempo. Só para usar a ilustração do próprio texto, pega o teu cesto e recolhe o pão.
Recolha o pão que Jesus está oferecendo, que é Ele mesmo. Tome uma decisão. Eu queria que você, que não confia no Senhor a esse ponto, abrisse uma oportunidade na sua mente, no seu coração. Provai-me nisto, diz o Senhor, se não vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Um jeito diferente de lidar com as coisas que temos e com o que somos. Um jeito que faz você todo dia crescer e amadurecer espiritualmente. Mas toma cuidado, porque aquelas pessoas estavam ali vendo os sinais. Eles viram Jesus fazer aquilo. E o texto nos diz que eles não compreenderam. E Jesus disse: vocês não vieram a mim porque viram o meu sinal. Vamos aprender com o erro deles e não vamos errar. Não siga Jesus somente pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele deseja que você seja, pelo que Ele espera que a sua vida se torne, que você seja mais parecido com Ele próprio. Alguém que pode passar nesta vida e morrer por amor. Quando o seu interesse em Cristo te levar a desfrutá-lo todos os dias, sempre, em qualquer situação, quando você começar a lidar com as circunstâncias com esta sabedoria, então acho que você está como eu, começando a desfrutar da vida mais plena que te pode ser oferecida. Peça a Deus que isso te aconteça. O melhor lugar do mundo, eu não tenho dúvida, é aos pés do Salvador. Não tenho dúvida de que o Senhor nos ama abundantemente. Eu convido você a refletir sobre esta palavra enquanto o conjunto Vozes da Promessa louva ao Senhor. Talvez você precise orar, falar com Deus sobre sua vida. Abra o seu coração esta noite ainda. Não tenha medo de Deus. Não pense nos outros, não é hora para isto. É hora de pensar só você e Deus. O sinal da cruz é um coração transformado. Não há melhor lugar, Senhor, que estar aos teus pés, que comer do pão que o Senhor nos dá, que olhar para o teu rosto, Pai, e perceber o teu amor. E eu sei, Deus, que às vezes nós somos tão pequenos, tão infantis, que resistimos caminhar para os teus braços. Mas bondosamente o Senhor nos chama. Amorosamente tu abres teus braços para nós e nos acolhes novamente, Senhor. Deus bendito, tu que sondas os corações, nesta hora tu que conheces cada um que aqui está, produza vida, alimento para a alma, porque às vezes estamos sedentos e famintos em nossa alma, e a mesa está posta e não comemos, mas o Senhor pode nos estimular e nos alimentar, e nós te pedimos graça para isto. Pai, alimenta teu povo, e que este alimento seja vivo, verdadeiro,
e este povo aprenda a te amar, a confiar em ti, a não limitar o teu poder, mas a desfrutá-lo, a olhar com gozo em sua alma para cada circunstância, como a grande oportunidade de estar mais perto de ti. Que a graça do nosso bom Deus, o Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.